Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. É sempre minha oração que você receba aquilo que precisa ouvir para a sua vida neste dia. Começamos a falar ontem sobre generosidade e o poder de servir as outras pessoas. Todos temos a tendência de sermos egoístas e egocêntricos. Às vezes eu me pergunto, quantas e quantas vezes no dia eu penso em mim? No que eu quero, no que eu preciso, no que os outros deveriam estar fazendo por mim. Não é assim que Deus quer que vivamos. Ele quer que nos treinemos para pensar nos outros primeiro. A Bíblia diz que devemos dar mais valor aos outros do que a nós mesmos. Agora, não significa que pensamos em nós de forma inferior ou que nos colocamos como inferiores aos outros, mas devemos dar grande valor às outras pessoas, porque elas são preciosas para o Senhor. Sabia que não importa como se sinta em relação a alguém, Deus os ama? Eles são filhos dele e precisamos tratá-los de forma que seja agradável a ele. Quantas pessoas tem em sua vida de quem você não gosta? Quer saber? Você não precisa gostar de alguém para amá-lo. Posso não gostar da personalidade de uma pessoa, mas sou obrigada pela palavra de Deus a amá-la. Deus é amor. E Ele ama todos nós. Precisamos aprender a amar as pessoas onde estão, não onde gostaríamos que estivessem. E sabe, não sei você, mas eu não encontrei nenhuma pessoa perfeita ainda. Eu conversei com alguém hoje, estávamos falando sobre uma situação de trabalho específica e uma área em que alguém precisava melhorar, e eu disse, quer saber? Nunca vamos ter uma pessoa perfeita em qualquer posição que tenhamos aqui. Todo mundo tem algum tipo de falha. Sempre há algo que você preferiria que eles não fizessem, sabe? Mas Deus quer que tenhamos uma atitude amorosa e generosa para com as outras pessoas. Diz em Gálatas que nós devemos suportar as fraquezas, as falhas e os erros das outras pessoas e não viver para agradar a nós mesmos, mas para agradar a Deus. Bem sabe, servir as outras pessoas quase sempre envolve algum tipo de sacrifício. Envolve doar o seu tempo, ou talvez dinheiro, ou esforço para fazer um serviço. Quão generoso você é? O que significa ser generoso? Ser generoso significa sempre fazer mais do que a sua obrigação. Mais do que o suficiente, é andar uma milha a mais. Deus é Jeová Jireh, o Deus do mais que suficiente. Ele faz abundantemente acima e além de tudo que poderíamos ousar, imaginar, pedir ou pensar. Ele não só faz o que ele tem que fazer, mas vai muito além do que pedimos que ele faça, sabe? Acho que finalizei ontem com Gálatas 5,13 e diz, vocês, irmãos e irmãs, foram chamados para serem livres, mas não usem sua liberdade para entregarem-se à carne. Em vez disso, sirvam uns aos outros humildemente em amor. Bem, vamos falar sobre a parte da humildade mais tarde, porque o orgulho é uma das principais coisas que nos torna incapazes de servir as outras pessoas, sabe? Às vezes pensamos que somos bons demais para fazer isso. E a Bíblia diz que não devemos pensar de nós mesmos mais do que deveríamos, porque se nós nos considerarmos maiores, sempre pensaremos que as outras pessoas são menores. Havia um jovem, o qual é citado na Bíblia, no livro de Marcos. Ele foi a Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube. Ele continuou a lista e o rapaz disse, eu faço tudo isso, eu guardo os mandamentos desde a minha infância. E no verso 21, Marcos 21, então Jesus olhou para ele e o amou. E eu quero fazer um comentário aqui. Ele olhou para ele e ele o amou. Então ele estava se preparando para dizer a ele algo que seria um pouco difícil de ouvir. Mas ele o fez porque ele amava o rapaz. Muitas vezes, quando Deus tem que nos mostrar coisas sobre nós mesmos que não queremos ver, Ele não está fazendo isso para nos fazer sentir mal, Ele está fazendo isso porque Ele nos ama e quer que nós tenhamos uma vida melhor, sabe?
E para ter uma vida melhor, talvez algumas coisas tenham que ser tiradas do nosso caminho. Muitas vezes, ficamos cegos para as coisas e Deus nos mostra a verdade. É apenas a verdade que vai te libertar. Então Jesus olhou para ele o amou e disse: só uma coisa te falta. Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Ok, por que Jesus disse a esse rapaz para doar tudo aquilo que ele tinha e... Será que é errado ter coisas? É errado ter dinheiro? Todos precisamos doar tudo aquilo que nós temos? Não. E você perderá a lição dessa história, se é isso que você pensa. Com isso, o rosto do jovem caiu. Ele foi embora triste, porque aquele jovem tinha grandes riquezas. Jesus disse a ele para dar tudo o que ele tinha, porque ele sabia que ele era muito apegado àquilo, sabe? Jesus sabia que aquilo importava mais para ele do que deveria. Precisamos sempre viver de mãos abertas, e o que quer que tenhamos, precisamos segurar de forma a estarmos prontos para abrir mão disso sempre que Deus nos pedir. Sabe, muitas vezes falamos sobre o dízimo, que é 10% da nossa renda, e pensamos, cara, essa coisa de dar 10% é muito. Mas, na verdade, tudo o que temos pertence a Deus, porque não teríamos nada se Ele não nos desse primeiro. Você precisa pensar nas coisas que tem, as quais, se Deus te pedisse, você não as deixaria ir porque as ama demais. Ele foi embora triste, porque amava o seu dinheiro mais do que queria obedecer a Deus. Jesus olhou em volta e disse aos seus discípulos que estavam lá vendo toda aquela situação: quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus? Agora, não significa que é errado ser rico, mas é uma tentação deixar o dinheiro ser mais importante para você do que deveria. E sei que muitos que nos assistem hoje talvez tenham uma grande necessidade de dinheiro e você fala, eu nunca seria assim, mas deixe-me dizer, o dinheiro pode ter poder sobre você muito rápido. O dinheiro manipula e afasta as pessoas dedicadas a Deus. E assim, se eu fosse você, eu não oraria para ser rico, eu oraria, e é assim que eu oro: Deus me dê tudo aquilo que eu puder ter que não me impeça de mantê-lo em primeiro lugar na minha vida. Eu não quero nada se isso for me afastar de Deus, porque quando tudo estiver dito e feito e tudo aqui se for, então só haverá Deus, e eu vou passar a eternidade com Ele. Eu quero ter certeza de que estou fazendo a coisa certa agora. Precisamos gastar nosso tempo aqui, nos preparando para lá. É o que eu sempre digo. Os discípulos ficaram maravilhados com essas palavras de Jesus. Mas Jesus disse novamente: filhos, como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agora, quando vemos isso, automaticamente pensamos em um camelo tentando passar pelo buraco de uma agulha e pensamos, é simplesmente impossível. Mas, na verdade, o buraco da agulha era um portão. Em Jerusalém havia muitos portões que davam para a cidade de Jerusalém, e um deles era chamado de buraco da agulha. E era um portão pequeno, na verdade um portão muito baixo. E assim os camelos vinham carregados com todos os tipos de mercadorias boas e... Para que um camelo passasse por esse portão, o buraco da agulha, a única maneira de passar por ele seria se o seu dono o fizesse se ajoelhar e rastejar. E o que sempre entendo que isso significa é que quanto mais nós temos, quanto mais coisas materiais temos, mais tempo devemos passar de joelhos orando a Deus para que nunca deixemos nossas coisas entrarem na frente dele, sabe? E que usemos as coisas que temos, sim, desfrute, aproveite a sua vida. Deus quer que desfrute sua vida, mas Ele também quer que você seja muito generoso com as outras pessoas. E devemos sempre pensar em dar aos pobres. Isso deve estar em primeiro lugar em todas as nossas mentes, porque a Bíblia fala sobre como é importante para Deus que ofertemos aos pobres. Mas sabe, a pessoa não precisa ser pobre para que você a abençoe. Às vezes acho que as pessoas ricas precisam de um presente talvez mais do que outras, porque ninguém nunca pensa em dar nada a elas. E nem sempre damos a alguém só porque tem uma necessidade, damos para deixar a pessoa feliz. Damos para abençoá-las para que sejamos uma bênção.
Me lembro de quão frustrado ficava se eu não fosse uma bênção. Me lembro de uma situação uma vez onde eu senti muito forte em meu coração. Eu estava indo almoçar com alguém e senti fortemente no coração que Deus queria que eu chamasse uma outra amiga para ir e eu fiz isso e ela disse: "Oh, me desculpe, eu não posso, eu tenho outros planos hoje." E a primeira coisa que pensei foi: eu não ouvi de Deus, eu estava conversando com o Senhor e eu disse: por que eu senti tão forte que eu deveria convidá-la para ir e ela não podia? E o que ele me falou ao coração foi: eu disse para você convidá-la, eu não disse que ela iria. Ela precisava da bênção de ser convidada. Deus é tão inteligente, não é? Eu não teria pensado nisso. Mas ela só precisava ser convidada, ela precisava saber que eu queria que ela fosse se pudesse. Então, os discípulos ficaram ainda mais maravilhados depois que Jesus disse isso e disseram uns aos outros: quem então pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! Graças a Deus você pode ter muitas coisas e pode desfrutar delas e ser generoso com as outras pessoas e pode herdar o reino de Deus. Pode manter Deus em primeiro lugar, mas isso é algo que você tem que observar regularmente em sua vida e perguntar a si mesmo: será que eu estou dando tudo o que Deus está me pedindo para dar? Então Pedro disse assim: nós deixamos tudo para segui-lo. Em verdade lhes digo, respondeu Jesus, ninguém que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por mim e pelo Evangelho, agora ouça, deixará de receber 100 vezes mais no presente século. Ele não disse quando você for para o céu, ele disse no presente século você receberá 100 vezes mais se você realmente der tudo aquilo que eu pedi para dar. Você receberá aqui mesmo nesta vida muito, muito, muito mais do que você deu. Sabe, na economia de Deus ele tem uma matemática diferente da nossa. Pensamos, se você quer mais, tem que tirar um pouco de outra pessoa, tem que guardar tudo o que tem, mas a economia bíblica diz, se você quer mais, precisa doar um pouco do que você tem. Você pega um pouco do que tem e semeia como uma semente e então recebe uma colheita em sua vida. Então, quando Jesus disse àquele jovem, só uma coisa te falta, ele sabia que o dinheiro dele significava muito para ele. Então ele disse, pega tudo que você tem e venda e dê aos pobres. Agora, o que teria acontecido se o jovem tivesse obedecido a Deus? Não há como dizer quantas bênçãos ele teria recebido em sua vida. Ele teria ganhado muito, muito mais do que aquilo que deu. Mas porque ele não conseguiu obedecer a Deus, porque amava demais o seu dinheiro, a Bíblia não nos diz, mas não me surpreenderia se ele tivesse ficado sem nada. Ele pode ter perdido tudo em um empreendimento ruim, ou pode ter acontecido algo ruim que o fez perder tudo, ou ele desperdiçou tudo. Obedecer a Deus é uma das coisas mais inteligentes que podemos fazer. Nunca se apegue às coisas, porque acha que não pode se separar delas, são somente coisas. Confie em mim, são somente coisas. A Bíblia diz em 1 João que não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Podemos apreciá-las, mas não nos apaixonarmos por elas. Se eu fosse você, eu teria cuidado ao olhar para as coisas que você tem e dizer, oh, eu amo isso, eu adoro isso. Que tal dizer, eu agradeço a Deus por isso, estou desfrutando disso, mas eu sei que é um presente de Deus. O amor é muito caro, mas a recompensa é grande. Filipenses 2, do 4 ao 10. Cada um estime, observe e se preocupe não apenas com seus próprios interesses, mas cada um com os interesses uns dos outros. Não seja egoísta e egocêntrico e pense só no que você precisa ou o que quer, mas intencionalmente. Como eu disse ontem, se você não assistiu a mensagem, eu disse ontem que temos que nos propor a servir outras pessoas e dar a outras pessoas. Tire alguns minutos todas as manhãs. Ore e pergunte a Deus o que eu posso fazer por outra pessoa hoje. Quem eu conheço que precisa ser encorajado? Preciso enviar uma mensagem de texto para alguém que precisa de incentivo ou precisa de uma carona hoje? Sabe, eu mandei flores para alguém
na semana passada, e a pessoa havia perdido a mãe. Ela morreu, e a filha me disse: eu estava passando por um momento muito difícil hoje. E as flores que você enviou realmente me animaram, Joyce. Bem, isso me custou um pouco de dinheiro, mas levou alegria para ela. E me trouxe alegria por ter levado alegria a ela. A Bíblia diz que mais abençoado é dar do que receber. Então, quando nós damos, recebemos alegria. Quando recebemos, só recebemos uma coisa. Nunca pense que as coisas são mais importantes do que a alegria. Sabe, eu conheço muitas pessoas ricas e tão infelizes. De que adianta o dinheiro delas se são infelizes? Que esta mesma postura, propósito e mente humilde que havia em Jesus estejam em vocês e que ele seja o seu exemplo de humildade. Bem, esse é um exemplo e tanto que certamente seria difícil de seguir. Agora ouça isso. O qual, embora sendo essencialmente um com Deus e em forma de Deus, possuindo a plenitude dos atributos que fazem de Deus Deus, Jesus deixou claro que era Deus, e a Bíblia diz que era Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um Deus manifestando-se em 3 pessoas. A Trindade. Não consigo entender isso matematicamente com a cabeça, mas mesmo assim é verdade. Ele não achava que essa igualdade com Deus fosse algo a ser avidamente compreendido ou retido. Ele era igual a Deus, mas não era algo no qual ele sentia que precisava se agarrar. Mas ele se desfez de todos os privilégios e dignidade legítima, de modo a assumir o disfarce de servo, um escravo, no sentido de que se tornou como os homens e nasceu de um ser humano. Uau! E depois que ele apareceu em forma humana, ele se entregou e se humilhou ainda mais e levou a sua obediência ao extremo até a morte, e morte de cruz. Veja, o que ele fez por nós é tão incrível. E a Bíblia diz que ele não só levou nossos pecados na cruz, mas diz que ele se tornou pecado. Você pode imaginar que ele, sendo tão santo e tão perfeitamente justo, o que isso fez com ele ao tornar-se pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele? E claro, porque ele se humilhou a si mesmo e se rebaixou para se tornar este servo. Portanto, porque ele se rebaixou tanto, então Deus o exaltou de tal maneira que ele concedeu o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Então isso é o que devemos observar. Se nós nos humilharmos e nos rebaixarmos para sermos servos de outras pessoas, fazendo tudo o que nós pudermos fazer para que elas sejam felizes, o que você está fazendo para fazer alguém feliz? Ou será que você está apenas com raiva porque as pessoas em sua vida não estão te fazendo feliz? Eu me lembro de quando eu costumava ficar brava com o Dave porque ele não estava me fazendo feliz. O que ele estava fazendo não estava me fazendo feliz. Ele ia jogar golfe aos sábados e isso o deixava feliz, mas não me deixava feliz. Ele assistia ao futebol aos domingos e isso o deixava feliz, mas não me deixava feliz. E quanto a mim, por que você não está me fazendo feliz? E Deus um dia colocou no meu coração dizendo: Joyce, pare de colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria. Uau! Essa foi uma das coisas que Jesus me disse porque ele me amava. Eu precisava enxergar isso. Porque eu estava colocando no Dave a responsabilidade e ele nunca conseguiria me manter feliz o tempo todo. Eu me lembro do Dave me dizer, alguns anos depois de casados, ele disse: eu tentei de tudo para te manter feliz e você simplesmente não quer ser feliz? Então eu vou parar de tentar e sabe, existem pessoas assim. Elas já determinaram que não vão ser felizes. Então não importa o que você faça, elas não vão ser felizes. E então ele me disse: eu vou desfrutar a minha vida. E espero que um dia você seja feliz, mas se não quiser, eu vou desfrutar minha vida. E é isso que todos precisamos fazer.
Não seja codependente do comportamento de outra pessoa que, caso ela não esteja feliz, você não pode ser feliz. Torne-se um servo das pessoas e humilhe-se a si mesmo debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele te elevará e te exaltará. O que quer que você dê nesta vida, Deus vai te recompensar muitas, muitas, muitas vezes mais. Sabe, Jesus é o nosso exemplo e nós devemos segui-lo. O apóstolo Paulo sempre se referia a si mesmo como servo do Senhor Jesus Cristo. Ele depois disse que ele era um apóstolo, mas ele não começava assim. Ele falava, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para Deus. Ele não se chamou para ser um apóstolo, ele foi chamado por Deus para ser um apóstolo. Ele deixou bem claro que tudo o que ele estava fazendo, ele só fazia porque Deus o tinha chamado para fazer e o capacitado para fazer, e que ele era apenas um servo do Senhor Jesus Cristo. Sabe, os ministros devem ser servos, devem servir as pessoas que Deus coloca sob os seus cuidados. 1 Coríntios 9, 19 a 20, embora eu seja livre e não pertença a ninguém, disse Paulo. Ouça isso, eu me fiz escravo de todos. Uau! Para que eu possa ganhar o maior número possível de pessoas. Agora, o que aconteceria se começássemos a nos enxergar como servos, em vez de pensar que somos tão importantes que todos precisam esperar por nós e nos servir e fazer coisas por nós? Eu não sei você, mas tem um caminho a percorrer. Meus eus ainda precisam crescer nesta área. E talvez alguns de vocês também. Paulo disse para os judeus, tornei-me como um judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como alguém debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Eu amo isso, sabe? Porque Paulo disse que ele se adaptou e se ajustou às pessoas que estavam em volta dele. E penso sobre isso, sabe? Eu sou uma tagarela. Mas vamos dizer que esteja com outra pessoa que é mais tagarela do que eu. Eu aprendi que uma das maneiras de servir a Deus é apenas deixando a pessoa falar. Eu posso realmente ficar quieta, de propósito, e deixá-la falar. Sabe, de quem quer que você esteja perto, você precisa tomar a decisão de se ajustar e se adaptar a esta pessoa. Em Romanos 12, a Bíblia fala sobre a importância de manter a paz. E diz que devemos nos ajustar e nos adaptar às outras pessoas, sabe? Cara, eu não estava disposta a fazer isso no início da minha caminhada com Deus. Eu queria que todos se adaptassem e se ajustassem a mim. Mas essa é uma das formas pelas quais podemos servir os outros. Onde você gostaria de ir almoçar bem? Talvez não seja onde eu quero ir. Mas eu posso me adaptar e posso me ajustar, ir até lá por você. Isso é um grande sacrifício para mim, porque o que eu como é importante. Eu não como muito, mas com certeza quero gostar da comida que vou comer. E eu sou exigente com o que eu como. Então, ir a um restaurante do qual realmente não gosto tanto assim é um tremendo sacrifício para mim. Existem várias formas que todos nos sacrificamos que podem parecer tolas para você, mas talvez tenha algo em sua vida que é tão tolo quanto isso, sabe? Vamos aprender a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e assim nos tornarmos servos de todos, fazendo o que é melhor para eles